Saudações pessoal, aqui quem fala é o Maurício e bem-vindos a mais uma videoaula de programação Java. Dessa vez com uma novidade. O meu rosto está aparecendo na tela. Eu estou testando isso, então por enquanto é experimental. Se vocês gostarem, me avisem. Mas enfim, na videoaula de hoje, continuando a orientação objeto, vamos aprender sobre modificadores de acesso e encapsulamento. Encapsulamento é uma coisa meio complicada, então eu vou tentar fazer de uma maneira bem resumida, sem muito roteiro. Mas então vamos criar uma classe nova. Vamos aqui no nosso projeto, como eu expliquei no vídeo anterior. No primeiro vídeo eu mudei para orientação objeto, eu mudei a ideia de desenvolvimento, mas como eu mencionei naquele vídeo, o que eu estou ensinando é programação e não ideia de desenvolvimento. Então, se você quiser fazer no Sublime Text, no Notepad++, no bloco de notas, no Eclipse, fica a seu critério. Bom, vamos aqui. Só um instantinho, pessoal. Pois então, vamos clicar aqui no nosso pacote, clicar com o botão direito, novo, classe Java. Pasta não. Novo JFrame, aqui, classe Java. Vamos escolher um nome para a nossa classe. E deixa eu pensar uma coisa que seja boa para explicar esse tipo de coisa. Que isso envolve também um pouco da questão da segurança do sistema. Então, pode ser uma classe usuário. Então, o nome da classe vamos escrever sempre começando com a primeira letra do nome da classe maiúscula, porque isso não é frescura, não sou eu que estou inventando. Se você for analisar as boas práticas de programação, pelo menos em Java, uma delas vai ser essa. Ou seja, não fui eu que decidi assim, foi vários estudiosos, várias pessoas do passado com experiência que criaram essas boas práticas. Bom, usuário. Deixa eu só verificar. Bom, como eu expliquei no meu vídeo de recadinhos dos inscritos, fica a dica se vocês quiserem. Isso aconteceu, está justificado isso que aconteceu agora, da tela de eu ativar a lupa, está explicado nesse vídeo. Então, nossa classe usuário, vamos clicar em finalizar. E esperar um pouquinho, está pronto. Apagar esses comentários rapidamente. Bom, temos a nossa classe usuário. Muito bem. Vamos começar por modificador de acesso. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso no vídeo anterior, mas o que são modificador de acesso? Bom, o modificador de acesso, como o próprio nome já diz, ele controla o que a tua aplicação vai poder ver. O que os vários pedaços, várias
partes da tua aplicação vão ver. Por exemplo, aqui vocês devem estar vendo, eu marquei a palavra public na declaração da classe. Esse public é um modificador de acesso. O que ele quer dizer? Quer dizer que toda a tua aplicação Java pode ver essa classe. Pode acessar essa classe. Existem vários tipos de modificador. Existem 3 tipos de modificador de acesso: Public, Private e Protected. O Public, como nós acabamos de ver, ele é um modificador de acesso que tem a visibilidade de projeto ou de aplicação, que toda a tua aplicação pode ver aquilo que foi declarado como public. Bom, o private possui só permite visualizar aquilo que é da própria classe. Ou seja, se eu declarar alguma coisa private nessa minha classe usuário, só a classe usuário, só o pacote, ou só o arquivo de código que tem a classe usuário pode ver. O protector ele é muito usado para herança, porque ele tem uma visibilidade de pacote. Ou seja, esse pacote aula Java, se eu botar alguma coisa nessa classe usuário como protector, todo o pacote aula Java vai poder ver todas as outras classes. Mas se eu criar um novo pacote, esse já não pode ter acesso. Já não tem acesso, já não pode ver. Bom, vamos então ao encapsulamento. O que é encapsulamento? Eu sei que eu estou falando muito, eu estou codificando pouco, mas eu já vou começar com os modificadores de acesso e nossos atributos. Bom, o primeiro atributo que podemos colocar na nossa classe usuário pode ser um ID, levando para o lado do banco de dados. Uma chave primária que eu costumo usar é o ID. Então, int id. Int id. Mas que mais um usuário tem? Bom, normalmente um usuário ele tem login e senha. Então, login, só que é claro, ele pode ter mais coisas. Pode ter mais atributos. Então, como vai ser o nosso login? Bom, nós temos duas opções. Usar uma variável char, um vetor de char, ou uma string, que em Java existe a string. Então, ou até mesmo uma sequência de números mesmo. Bom, no caso que seria o caso de um número de matrícula, por exemplo. Então vamos lá. Eu vou usar string. Mas vocês podem usar o tipo que vocês quiserem. String login. Muito bem, temos login. Mas um usuário também tem senha, não tem normalmente para entrar no sistema? Então vamos colocar a senha para ele. String senha. Muito bem. Tá, e onde entram os modificadores de acesso? Bom, pode não parecer, mas nesse exato momento nossos atributos possuem um modificador de acesso.
que é o modificador de acesso default. Ele não aparece, mas ele está aqui, ele existe. É um modificador não muito falado, porque ele tem equivalência ao public. É um modificador mais... É tipo que nem o public, uma mistura do público com um pouquinho menos, na verdade. Um pouquinho menos que o public. Que o... que esse é mais... é mais usado mais no arquivo mesmo, só que mais especificamente para dentro de um método. Por isso que quando declaramos uma variável dentro de um método, aquela variável ela se torna uma variável local, porque ela está dentro daquele método e o modificador padrão dela é o default, que não aparece aqui, mas se quiséssemos declarar poderíamos. Bom, voltando à questão dos modificadores de acesso, vamos começar a usar um agora. Antes de usarmos, eu preciso explicar para que ele serve. Como eu mencionei antes sobre o private, apenas a classe usuário vai ter acesso a esses atributos, vai poder visualizar esses atributos. Uma coisa que eu vou ensinar na próxima aula vai nos possibilitar acessar ou modificar esses atributos, mesmo eles sendo privados, que são os métodos modificadores de acesso. Os métodos que vão conhecidos como getters e setters, que vão nos prover o acesso a esses atributos. Bom, então vamos usar um modificador de acesso private que nós aprendemos. Então, private int id. Pronto. Ah, mas os outros dois? Bom, os outros dois sim. Os outros dois precisamos também. Private string login. Agora o nosso último atributo. Private string senha. Pronto. Temos o começo do nosso encapsulamento. Então, e agora? Bom, existe um tipo de método especial dentro de uma classe que eu vou criar ele agora. Eu já vou criar ele agora e ensinar para vocês que ele vai ser que ele não influencia no encapsulamento, ele não influencia nos modificadores de acesso nem no encapsulamento, apenas na instanciação da classe. Na hora de instanciarmos a nossa classe e criarmos o nosso objeto. Existe um tipo de método especial chamado método construtor. Por que ele é um método especial? Porque ele começa tendo nome, porque começa pelo fato dele ter o mesmo nome da classe. Ou seja, se eu criasse um método agora chamado usuário, ele seria o nosso construtor. As classes, por padrão, quando são instanciadas, é chamado construtor padrão do Java, que é um construtor sem parâmetros, sem nada, que é só para inicializar o objeto, que é mais ou menos a função que o construtor faz, inicializar os atributos da nossa classe. Então vamos criá-lo. Public
public, qual é o nome da nossa classe? Usuário. Ah, mas está dando erro, não está? Por quê? Porque o nosso usuário é maiúsculo e o método tem o mesmo nome da classe. Tá, mas o método não começa com letra minúscula? Sim, mas nesse caso, não. Nesse caso, como ele se trata de um construtor de uma classe, esse método tem que ter a primeira letra maiúscula, assim como a classe. Porque ele tem o mesmo nome da classe. Então, se eu botar só o usuário, o Java vai entender que é um método normal, como qualquer outro. E como o construtor não tem tipo de retorno, então não tem um tipo de retorno, então então ele dá erro, porque um método normal precisa ter o tipo de retorno dele. Bom, criado nosso construtor, vamos aprender agora um novo recurso do Java, que é sobrescrever que é o sombreamento. O sombreamento. Bom, o que seria o sombreamento? Seria tu fazer uma referência dupla, referenciar duas vezes a mesma coisa. Por exemplo, para isso, para o sombreamento, existe uma palavra reservada chamada this, que é do mesmo jeito que se escreve em inglês. This ponto. Opa. This ponto id recebe. Cadê o... Aqui. Recebe id. Opa. Bom, dá pra se ver que eu sou humano. Cometo erros. Bom, principalmente na hora de digitar, mas isso é outra história. This.id recebe id. O que é isso? Quer dizer que nós estamos colocando dentro de uma variável chamada id, que no caso seria esse lado aqui, o valor do nosso atributo id. É um sombreamento. Mas por que ele tá sublinhando aqui para nós, dando erro? Porque eu não coloquei o id aqui em cima. Um construtor, do jeito que ele está atualmente, com exceção desse this.id que nós colocamos agora, ele seria um construtor igual ao construtor padrão que a máquina Java utiliza. Agora como nós estamos criando o nosso construtor, o construtor padrão não vai mais ser utilizado. Assim que nós instanciarmos um objeto, teremos que passar as informações que o construtor está pedindo. Como eu não vou trabalhar com o id, para um login, pensando para um sistema de verdade, eu não vou... Não acho que eu vou trabalhar com id. Bom, mas enfim. O que nós precisamos então? Colocar todos os métodos. Mas se nós quiséssemos que, por exemplo, o id ficasse de fora, não precisasse ser inicializado,
não precisasse ser preenchido na hora da criação do objeto, nós poderíamos. Então, vamos começar então a colocar os nossos métodos. Então, int id. Os nossos métodos não, desculpa, os nossos atributos. Vírgula. String login, vírgula, string senha. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Sim. Bom, eu vou tirar a lupa para nós podermos ter uma ideia do todo. E aqui temos a nossa classe, a atual. O ID nós já temos, então vamos criar o this para o sombreamento para a senha e para o login. Então login this.login recebe login. Pronto. Agora é só fazer a mesma coisa para a senha. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou utilizar um recurso que o NetBeans tem, que é a duplicação de uma linha. Você seleciona aquela linha e dá um Ctrl Shift seta para baixo e ele duplica. Então vamos apenas alterar de login para senha. This.senha recebe senha. Então é isso, pessoal. Por hoje, nossa videoaula vai ficando por aqui. Se você gostou e está gostando dos meus vídeos, deixe seus comentários, seu feedback é muito importante. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva, aproveite e já deixa o seu joinha aí embaixo, seu like. E se quiser receber notificação dos meus vídeos, clique na sinetinha do YouTube. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, como eu disse, deixe seu like. Também deixe nos comentários o que você achou da aula. E também não deixe se você não gostou se você não entende, não ficou bem explicado alguma coisa, me pergunte. Também se você não entendeu o porquê da lupa, aquela coisa toda, existe um vídeo que eu postei chamado Recado aos Inscritos, que eu explico as questões de acessibilidade, porque eu nasci com um problema, com alguns probleminhas de saúde, e aí, né? Então, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, novamente deixe seu like. E